E aí, gente, Aranha Science aqui. Pessoal, de novo, nosso curso sobre Reinforcement Learning. Parte 3 do Word Modules. Então, a gente vai ver um artigo lá de 2020, mesmo ano do BERT, o último algoritmo que a gente viu, que é planejando para explorar em mundos Word Modules semi-supervisados. Não, autossupervisados, né? Self-supervised. É a mesma linha de raciocínio dos outros papers, tá? Então, você tem aqui um ambiente sem recompensas e uma coisa chamada exploração task agnostic, ou agnóstica a tarefas. Eu já vou falar o que significa. Modelo de aprendizado e adaptação aí usando o short learning, ou usando o short learning que eu já expliquei em outro curso. Eu acho que foi de inteligência artificial nos games. Então a gente primeiro planeja para explorar de uma forma autossupervisada, ele consigo mesmo, sem compensas específicas. Porque normalmente a tabela aqui tem aqui estados e ações. Você tem uma tabela de recompensas positivas e negativas. Então, por exemplo, vou arrumar essa tabela um pouco. Recompensas positivas e negativas. Então, vamos supor, uma das recompensas foi 0.01 para você matar o Minion, ou com a gente, né? Ou 0.05 que ele desviou de inimigos. Ou no sistema robótico, a penalidade seria ele cair, menos 1.6. 0.06, não importa. E você define você mesmo. O próprio programador define as recompensas para certas ações. Então, certas ações vão ter, por exemplo, vão ser iguais a mais zero. Não, perdão. Certas ações vão dar uma recompensa que vai ser igual a mais zero a 0.01. Da direita isso aqui. Então, certos grupos de ações vão dar mais 0.01. Outra vai dar 0.5. Só que você tá pondo isso daqui no seu algoritmo. Você tá pondo, ó, quando a gente morrer, ele perde tanto de penalidade. Ele tem tanta penalidade. Quando ele consegue passar de tela, ele vai ter tanto de recompensa. E você tá dando uma tarefa específica pra gente, então. Você modula ela. Aqui você não modula nada. Você simplesmente não coloca uma recompensa específica pra gente. E ele tem que explorar e resolver problemas sem exatamente um foco que você mesmo dá. Ele mesmo tem que colocar esse foco em si mesmo. A questão é como você faz isso, né? Como a coleta de dados costuma ser dispendiosa, o ideal seria não coletar dados para cada nova tarefa. Portanto, exploramos o ambiente uma única vez, sem recompensa, para coletar um conjunto de dados inicialmente diversificado, que poderá ser usado posteriormente para resolver qualquer tarefa subsequente. Então, inicialmente, o treinamento ele não tem recompensas moduladas pelo próprio programador. Após a fase de exploração agnóstica à tarefa, sem buscar tarefas específicas, a gente recebe funções de recompensas subsequentes e precisa resolver tarefas com interação limitada. Então, a parte inicial de aprendizado é task agnostic. Essa abordagem de autoaprendizagem, ou self-learning, né, permitiria resolver diversas tarefas sem a necessidade de repetir a dispendiosa coleta de dados para cada nova tarefa. Né? Então, uma forma de você reduzir a complexidade computacional de computar a exploração de um agente. Então, aqui você tem as ações, a policy de phi, isso no seu estado característico, seus estados do sistema, que é chamado de late state nesse artigo, características que são HT aqui nesse caso, o encoder, que vai pegar esses dados e transformar em algo útil, só que aqui eu fiz de baixo para cima, né? De cima para baixo, na verdade é de baixo para cima. Tem as imagens, a codificação das imagens, as características das mesmas, que é esse HT, o estado latente dela, que normalmente é phi, embora não aqui, e a policy em si de phi. Desse espaço característico, na verdade, que vai dar no fim as ações. Então, no fim, você tem primeiro a imagem, né? Primeiro o ambiente. Quando você olha, por exemplo, para um jogo, você vê primeiro o ambiente. Eu não consigo agir sem ambiente. Se eu estiver cego, por exemplo, como que eu vou andar, por exemplo? Como que eu vou desviar de obstáculos? Você codifica isso. Então, no caso do cérebro, isso passa pelo seu pathway até pelo LNG, que é o Lateral Geniculate Nucleus. LGN, na verdade. Vai até o seu córtex occipital. É processado ali,
depois mandado para o seu córtex pré-frontal para analisar isso de forma consciente e racional, né? Para entender o que está acontecendo, né? O contexto. Então essa é a ideia, só que de forma computacional, né? E aqui você tem planejamento nesse latent space, que você tem o estado latente aqui sendo processado, as características sendo processadas nesse espaço latente, que é essa parte que eu vou deixar em vermelho, aqui no seu future space. Já vi as ações aqui, que é o resultado final, e as recompensas, que eu vou deixar em outra cor. E são recompensas intrínsecas pra gente, né? São recompensas intrínsecas, como ponto importante. Tem N recompensas intrínsecas ao longo do tempo. E no fim você tem uma relação variacional randômica do cálculo dessas features. Eu vou chamar de phi, o resultado final dessas features. Então tudo isso daqui vai gerar, no fim, por conta que implica na própria função de valor, no fim, recompensas intrínsecas que tem uma relação variacional ali. Então, recompensas ao longo do tempo t, ionésimas recompensas, parte variacional disso, e aí você tem o cálculo do seu future space futuro. Tem mais um. É que a notação aqui tá diferente, mas o future space, lembra que normalmente a gente denota como ZT mais um. E também por phi. E ele age no seu ST mais um, que são os seus estados. Esse é o contexto. Cada observação OT, no instante T, é a primeira codificada em características HT. Então, isso aqui é codificado em características HT. São características phi. Phi é phi. A gente já viu em outras aulas, né? São então usadas para inferir um estado latente recorrente, ST. Estado latente recorrente, em cada etapa do treinamento. O agente aproveita o planejamento para explorar, imaginando as consequências das ações da política phi. Depois ele usa a policy para melhorar as ações. É uma função probabilística do estado latente. O objetivo do planejamento é maximizar a novidade esperada das recompensas ionésimas ao longo do tempo t. Ionésimas recompensas ao longo do tempo t em todos os passos de tempo futuro, calculado como a discrepância na próxima imagem, a partir de conjunto de dinâmicas de transição, que é esse W de K aqui. Então, W de K você tem aqui os estados e ações do sistema. W de K ele é um input para a própria função característica futura. O W de K ele age nas funções características futuras. Esse objetivo de planejamento é retropropagado, porque é uma rede neural recorrente, por todos os estados de implementação imaginados para aprimorar a política de exploração. Então, no fim desse sistema aqui, para resumir, né? Eu falei um monte de coisa. Vou apagar tudo. Pode ter ficado confuso totalmente, igual você já viu as outras aulas, creio eu. Quem já viu as outras aulas já sabe tudo que eu falei aqui, espaço característico, phi. O ambiente, as imagens do ambiente, não imagem, todas as características, toda a informação que você tem no ambiente, que o seu robô ou agente já está rodando, toda a informação. OT. Codifica tudo isso, encoda, né? Espaço característico, que vai virar o estado latente, que vai representar isso de forma contextual. O que está acontecendo aqui? É uma pista de corrida, o carro tem que andar pela pista de corrida no jogo, tem que desviar de obstáculos, o que está acontecendo? Como a gente pode entender probabilisticamente esses estados? E a polis que vai ter um gradiente que vai aprender a maximizar suas ações com base nesse espaço característico e representou as coisas da melhor forma para o algoritmo entender o que está acontecendo. Representation learning. No fim, tu tem as ações. Só que essas ações, você vai ter um contexto em que as recompensas que vão ser geradas tem todo um filtro do seu espaço característico, que é tudo isso aqui, para de fato quais ações dão as melhores,
as melhores recompensas. E por fim, nesse WT, tu tem, ao longo do tempo, a representação, tudo isso daqui, né? Quais ações vão maximizar a sua recompensa futura. No fim, você tem o encoder, que vai ser espaço característico para uma variável C de teira, dada as observáveis. A dinâmica posterior, que vai acontecer, não é a priori, mas o que vai acontecer, é uma inferência do que provavelmente vai acontecer com base nos seus estados atuais. Os estados atuais, dado os estados futuros, os estados passados, ações passadas de histórico. Vou H também. Eu vou arrumar aqui. Os estados atuais vão ser analisados pelos estados com base nos estados passados, ações passadas e o histórico no geral, HT. A dinâmica anterior, né? Prior, ela vai ser dada. Vou trocar de cor aqui para ilustrar de forma diferente. Pela probabilidade inteira dos estados do sistema dos estados passados, sem o HT, sem o histórico geral. Nesse caso não é necessariamente histórico, é só espaço latente, né? A variável latente. Primeiro tem a variável latente, o segundo não. Porque a variável latente ela serve para você entender com base no passado também, né? Com base no que aconteceu anteriormente, o que você deve fazer, né? Uma relação probabilística disso. O que prevê as recompensas de ter das recompensas dos estados atuais. Então, com base no que está acontecendo, com a probabilidade, certas ações me dariam mais recompensas. Para fazer isso, você tem que usar Monte Carlo normalmente. O algoritmo de Monte Carlo é normalmente usado. E o decoder, que vai decodificar tudo isso daí, vai ser das observáveis dados os estados do sistema. O que vai acontecer da informação no meu sistema, o que provavelmente vai acontecer com base no que já aconteceu. Então você tem um banco de dados com alguns episódios randômicos, modelo que já foi falado, o explorador com Actor Critic, A2C, treinamento desse modelo nos dados, o treinamento desse valor esperado nos dados, a policy, aqui a policy do ambiente, e retornar sem recompensas ainda esse sistema, né? Inicialmente, tu não tem foco, né? O segundo algoritmo, ele usa Zero Learning e Few Short Learning, que eu já expliquei em outra aula do curso de inteligência artificial nos games que eu. Então você tem um Word Model M, o seu banco de dados sem recompensas. Só que agora você vai adicionar recompensas, uma função de recompensa. Então esse daqui tu já calculou e é o foco do primeiro algoritmo. Agora tu tem recompensas, tu tem espaço latente com predição de recompensas, que é esse daqui, né? Recompensa dos estados do sistema. Só que esse estado do sistema tem que entender que SST ele significa isso daqui, ó. É espaço latente. Então tem a ver com phi. Tem a ver com phi. Eu tô falando estado do sistema porque tá S ali, mas é phi, né? É o seu espaço característico. Na prática, né? Às vezes a notação confunde, mas no fim tu tem a sequência de recompensas passadas e futuras, que é esse aí, um chapeuzinho pra cima. Treinamento de uma policy dessas recompensas. A imaginação do sistema de M, que é do modelo que ele tá usando. Enfim, no fim você gera a policy dessas recompensas para melhorar elas. No fim você gera essa parte 3 da imagem. É isso aqui. Ele fala uma coisa chamada bootstrap em relação ao WDK. O WDK aqui vai agir nas suas características, né, futuras, para melhorar seu entendimento do algoritmo sobre o que está acontecendo. E isso vai ser dado por WDK, dado K episódios que está rodando, dentre N episódios. Em que cada um dos modelos pega o modelo ST, que é o seu espaço latente, e a ação AT, como input para prever sua próxima representação
das observáveis, né? E por fim, tu vai ter W de K gerando daqui. Primeiro tem os observáveis. Tá? O que aconteceu no seu sistema? Tu tem H, né? HT, que é o seu espaço característico. Individualmente, coletivamente. Individualmente, mas coletivamente. Seu φ, né? De 1 até N. Aí você tem cálculo dos estados latente, ações, que é a primeira parte dessa imagem. Eu sempre bom colocar as coisas certinho. Primeira parte dessa imagem. Basicamente é isso. Aqui você tem a afirmação mútua, que a gente também já viu em outros artigos. Nós buscamos a policy que muda a distribuição em futuros estados para maximizar a informação mútua entre a imagem e os parâmetros, né? Os embeds de imagem do espaço característico, que a soma desse espaço característico é a concatenação temporal deles, ou seja, é tudo junto. Todo o espaço característico foi computado. E a informação mútua disso daqui vai ser I, normalmente é o termo para informação nesse contexto, nesse caso é uma relação entrópica. Então você tem esse espaço característico, W, que é uma função paramétrica, espaço latente e ações. Então, esse HT aqui, deixa eu colocar os futuros, né? Eles vão ser moldados conforme os estados e ações foram calculados do sistema mudarem. Ou seja, opa, vou apagar aqui. É sempre bom usar a imagem novamente. Isso vai mudar, né? Conforme isso daqui mudar. Embora tenha essa parte aqui do meio também que faz mediação, mas quando isso daqui muda e a computação disso daqui muda, isso daqui vai mudar. No ponto. Ok. Nós operamos nesses embeds de imagem latentes para salvar a computação e selecionamos os dados mais promissores, né? Então você tem aqui as melhores ações futuras, que é com esse asterisco em cima, vão ser iguais por definição a argmax, a maximização aproximada, as recompensas AT da informação mútua, que eu vou pôr de amarelo, das minhas variáveis latentes, W e S, e o espaço latente e ações. Tendo em vista sempre essa imagem. Lembre que os valores do ST significa estado latente aqui. Lembra disso. Ok, isso aqui na prática a incerteza do modelo, que é uma forma de entropia. Então, a afirmação esperada pode ser vista como a continuação, a entropia condicional. Por quê? Porque meu espaço de característico ele é condicionado aos meus estados e ações do sistema. Então ele muda conforme os estados mudam, concorda? Então ele é condicional. A informação entrópica é condicional. E aí você vai ter essa relação entrópica por H, uma relação de entropia também. E a incerteza vai ser dada por HT mais 1. Condicionada ao espaço latente e ações. Menos o valor paramétrico disso. É uma função de erro aqui, de certa forma, né? Tá adicionando W agora. É um parâmetro para melhorar o sistema. Resultados, né, no AIDIN, dá pra ver que é o algoritmo. O Dreamer tá em amarelo. E é o Dreamer. Agora,
Ver outros resultados representados de outra forma. O Dream sobressaindo. No Walk, no Pendulum. E todos eles sobressaiu agora. Outra vez, nem, não sempre. Ok, agora o próximo paper é sobre Temporal Predictive Coding, ou TPC. Isso daqui tem muito a ver também com neurociência, porque existe uma coisa chamada Reward Prediction Coding. Tem a ver com topologia. Não é possível tu reprever, na verdade, as recompensas, por exemplo, na mente de um rato. E tem uma relação de prever recompensas que dopaminérgicas que vão ser dadas pro ser vivo ao longo de completar uma tarefa. Pode calcular isso daí. Tu pode tentar prever recompensas. Aí vai pra uma coisa relacionada também à teoria de livre-arbítrio, coisa do tipo. Então esse paper aqui, ele vai usar o espaço latente de uma forma diferente, em que você vai ter o valor esperado. Uma função de normalização sobre K. Vai ser tipo um canalist neighbor. Vai ter uma função f de e. Vai pegar os seus estados, os seus observáveis do sistema, ionésimas, condicionadas a observáveis. Aqui são as futuras, né? A primeira. Suas observáveis passadas e ações passadas. Vou pôr amarelo aqui. Não, é azul. Então lembra que esses aqui são observáveis futuras, né? Então você quer prever o que vai acontecer com base no que já aconteceu. Mas não é prever, tipo, a ação da Apple vai subir. Aqui é você prever, por exemplo, se o agente. O inimigo tá vindo, o agente tá vindo na direção, ele tem que desviar. O que vai acontecer com base na experiência dele em relação a esse mesmo ambiente. Que ele tem que desviar. E aqui vai ser. Eu vou ter que fazer na mesma cor só pra não bugar a mente. Então aqui você vai ter 1 sobre K. E aí vai ser uma relação tipo no Canalist Neighbor. De J vetores. É a distância. Cluster de distância entre esses vetores, né? Vou fazer assim. Cluster de distância entre esses vetores. Que vai fazer a separação entre eles, né? Essa é a ideia, né? E você vai ter uma função f do valor esperado dos estados futuros condicionados aos passados. Aqui é só Canalist Neighbor. Já mostrei Canalist Neighbor. Essa equação já apareceu anteriormente. Porque aqui ela é plotada de forma diferente, obviamente. Porque lembrando que os vetores J só participam nessa parte de baixo. Então separa. No conjunto matricial, separa esses vetores aqui desses vetores aqui, né? A parte matricial. Com K sendo o valor escolhido. Poderia, por exemplo, ser K igual a 50, 100. Depende aí do objetivo ali. Tem o encoder. A dinâmica desse encoder que é básica, né? Você tem a probabilidade dos estados do sistema baseado nos estados passados e ações passadas. Recompensa baseada nos estados. São coisas que a gente já viu anteriormente. E temos os dados de observáveis, ações, recompensas ao longo do tempo T, maiúsculo. E que são dados de sequência de observações de imagem e de vetores de ação, escalas de recompensas. É interessante que ele fala que a recompensa é o scalar da ação, porque de fato é. Tem a ação, que é um vetor, vamos supor que é um vetor de ação. Tu tem a recompensa. Recompensa 1. Tem a ação 2. Recompensa 2. Assim sucessivamente. O scalar. Nós modelamos a transição de dinâmica com uma rede neural recorrente, que é dada pela. Normalmente CHT agora é de variáveis escondidas, né? Como é outro paper, aqui é variáveis escondidas, que vão conter o histórico do sistema, os estados e ações. E aí, aplicando o modelo estocástico, eles dizem aqui, né?
a probabilidade dos estados do sistema com base no histórico, o que vai acontecer com base no que já aconteceu. E você tem esses estados aqui, H1, né? Agindo de forma recorrente. Só que com base nas observáveis, né? Então começa aqui de cima, vai para a variável latente é S. Só que entenda que, por exemplo, uma observável, vou agora pegar outra cor, roxo. Uma observável, ela vai dar os estados do sistema, que vai dar φ, que é basicamente isso aqui. E esse φ, que é basicamente H na prática, esse espaço característico, vai dar seu estado futuro. Esse estado futuro vai se aproximar para outro estado que foi gerado. E assim sucessivamente. TSN. Então, é uma rede recorrente nesse sentido, né? A aproximação de ST com ST é feita usando CPC, que é Contrastive Predictive Coding. Isso a gente já viu anteriormente, tá? Esse daqui a gente já viu em outra aula. Eu não preciso explicar tudo de novo. Eu já creio que você já viu, porque a gente já estudou mais de uma vez, mais de uma aula, nessa série. Para lidar com a trajetória em T passos, nós definimos um objetivo de uma soma. Contém a soma. Longo de T passos. E começando com 2. Da informação mútua. Do valor esperado das observáveis. Aqui observáveis menos T. Aqui observáveis globais e aqui as observáveis anteriores. Que é menor que todo o tempo que esse algoritmo rodou. Então aqui são as observáveis globais. De todas, em relação às observáveis e ações anteriores. E aqui, eu acho que nem. Esse aqui é aquela inequalidade de Jensen, parece, né? Lembra? A gente viu em outro artigo da última aula até. Em que você tem Canary Neighbor de novo. Tipo, esse aqui é Canary Neighbor. Tu tem o valor esperado. 1 sobre K, que é a função de normalização. Você pode pôr K igual a 50, não importa. São valores específicos. Ionésima, uma noção ionésima de. Agora uma função, uma exponencial de uma função agindo em E, do valor esperado, né? As observáveis passadas. Não, perdão. Das observáveis futuras. Previsão do que vai acontecer. Com base no que está acontecendo. Melhor. Aqui é uma representação do que está acontecendo. Então tem o meu agente de A. Ele está jogando Super Mario agora. Está denotando agora. Live, ao vivo, agora. E aí você vai representar isso que está acontecendo agora com base no que já aconteceu. 2 menos T. Ok? E aí você faz tudo isso porque é um Canary Neighbor. Ah, eu esqueci de pôr o logaritmo. Calma aí. Tem um logaritmo, isso daqui tá totalmente diferente. Agora sim, logaritmo. E aí novamente. 1 sobre K. Função de normalização. Agora vetor J. Que é a parte vetorial aqui. Que nem anteriormente. É um Canary Neighbor. E é uma função exponencial de uma função do valor esperado das observáveis. Do que está acontecendo e agora o que aconteceu. Porque você coloca a variável J para fazer a distância entre os vetores J e I. Então, tu vai fazer a relação de distância entre eles, vetores I e J, e criar uma cluster
que representa esses dados, né? Categoriza esses dados e faz a distância entre eles. E é interessante que a relação de informação vai ser maior ou igual a isso. Total. O que significa que tem um lower bound segundo o outro paper que a gente viu anteriormente. Essa inequalidade a gente já viu anteriormente. Inequalidade de Jensen, se não me engano. E aplicada nesse contexto de, teoricamente, até complexidade computacional disso daqui. Então isso daqui é computável com uma lower bound. Que é bom, do ponto de vista algorítmico. Segundo eles, tá? Eu não tenho a prova disso. Eu não lembro se no outro paper provou isso daí. Que de fato se segue. Eu acho que teve um da inequalidade de Jensen que eu acho que provou, mas eu não lembro exatamente. Aí esse daqui vai ser ligado a LTPC, né? Vai ser o algoritmo geral dele, né? Aqui eles usando Constructive Predictive Decoding. Tem a probabilidade dos estados atuais versus os passados, em relação aos passados. E o logaritmo das... A mesma coisa, né? Das observáveis atuais versus as passadas. Só que usando Constructive Code na prática. Predição de recompensas, que vai ser o esperado de R ao longo do tempo T, com o valor esperado, a probabilidade das observáveis, o logaritmo das recompensas gerais, que vai ser as recompensas condicionadas aos estados do sistema. A função esperada dos estados do sistema. Em que o estado latente é igual ao que é importante, o estado latente, quem já viu lá, no começo dado é igual ao valor esperado das observáveis. E aí você tem a maximização dessa informação mútua, que vai ser esse prime, e a divergência KL da distribuição de recompensas em relação aos observáveis e das recompensas em relação ao valor esperado dos observáveis. Então você tem a divergência. Só fiz horrível isso daqui, essa cor também depreciante. Tem a divergência KL. Acho que isso daqui já é self-explanatory, né? Eu já falei isso daqui várias vezes. Da probabilidade das recompensas dados os observáveis do sistema. A probabilidade do que está em relação do que está acontecendo com base nos algoritmos gerados anteriormente que calcularam as recompensas da maximização das recompensas anteriores. Que vai ser o melhor grupo de recompensas, R', que é as recompensas condicionadas ao seu valor esperado das observáveis. Vai ser igual a zero, que nada mais é a equação que a gente viu anteriormente. Aqui. Aí ele tá dizendo aqui, vamos supor que π... Faz ajeitar a cor. Roxo. Ele vai dizer que a policy π das ações condicionadas ao valor esperado prime das observáveis passadas e ações passadas denota uma policy restritiva que tem, o qual o acesso a observações é restrito por E'. Ou seja, isso aqui é o melhor que a gente pode conseguir. E vamos supor que tem um auxiliar dessa policy, que vai ter o valor esperado futuro, as observáveis e ações passadas. Então você tem dois valores, né? Policy melhor possível e cálculos de... A policy não, o valor esperado melhor possível e a cálculo de vários valores esperados. Então você vai calcular isso daí N vezes. Então você tem uma policy restritiva que tem um acesso à informação auxiliar. Vamos supor que eta de π denota essa acumulação de recompensas esperada do horizonte T. Então existe um encoder E', onde existe um asterístico óptimo. Enfim, esses dois valores vão ser importantes agora no aprendizado do sistema. É uma policy auxiliar em que não existe E' tal que eta da melhor policy possível seja menor que eta da policy auxiliar.
Ou seja, a policy auxiliar, agora que eles estão adicionando, sempre vai ser melhor do que o cálculo das policies ao longo do tempo. Que você pode calcular isso daqui. Deixa eu arrumar. Pode calcular isso daqui. Pô, assim. N vezes, concorda? Pode literalmente calcular isso aqui N vezes. Então, disso daqui vai sair a melhor possível. A melhor representação da policy. Que agora é chamada de policy auxiliar. Policy auxiliar é a melhor possível. Essa é a ideia. Isso é importante, né? Porque se não fosse o caso, vamos supor que existisse. Esse símbolo significa existe. There exists. Que existisse uma dessa, E prime e tal, que essa policy seria menor que auxiliar. Nesse caso, o algoritmo nunca poderia se desenvolver, né? Você nunca poderia ter um resultado de aprendizado, né? Porque é sempre menor. Então, o símbolo deveria ser esse daqui. O ponto. Aí, aqui não é tão útil. Eles usam Gaussian, né? Uma distribuição de Gauss também nesse contexto. Aqui a variância, etc. E também um crítico variacional, que é esse var, que é dado por uma função φ do valor esperado, das observáveis. Esse var a gente já viu anteriormente também nessa aula. E o modelo de ação, eles têm ad tal, que é uma relação temporal da policy, dadas as ações estados do sistema, estados latentes. E o modelo de valor é new, que é esse tal, vai ser aproximado do valor esperado da policy, dados os estados ao longo do tempo do sistema. E a soma ao longo do tempo, mais a zona de horizonte, né, de predição disso daqui, já expliquei, e a função de desconto, a taxa de desconto das recompensas. Aqui é o cálculo da função de probabilidade aqui. Não, da taxa de desconto aqui. É a função de desconto, essa parte aqui. Nesse contexto específico. Esse T mais H é importante porque nesse contexto desses artigos que a gente viu anteriormente é importante a questão de zona de horizonte e tal. Bonito. Para aprender a ação nesse valor, a gente precisa estimar os estados e trajetórias imagináveis. Vai ter esses dados aí, estados, ações e recompensas. Isso vai ser dado por V de Kn por S tal do valor esperado, Q de teira, Q phi. São queries sobre a soma do histórico H-1. Perdão, histórico não, aqui. Tem que ser do espaço característico H-1. Tal. A taxa de desconto, N menos teira. Recompensas. E desconto agora com em new. Que são parâmetros. E aqui no outro você só adiciona lambda. A gente já viu também isso anteriormente em outro artigo. Só adiciona lambda, é uma constante aqui, né? Pode mudar conforme a necessidade. Aqui é o resultado do NeIDIN, da Run, Cupcat. Dá pra ver que o algoritmo deles saiu muito bem, né? Assim, azul, entendeu? Tem próprio Predictive Coding. Não tão bem em outros contextos, nesse exemplo. Demonstramos teórica e experimentalmente que a codificação preditiva temporal, ou Temporal Predictive Coding, prioriza a codificação de componentes relevantes para a tarefa. O ponto é... Tem outro artigo que a gente vai ver posteriormente, que fez isso daqui até melhor. A gente vai ver como alguns algoritmos eles tentam lidar com estados inúteis, né? Então, por exemplo, vamos supor que tu tem um jogo do Space Invaders. Então tem uns bichinhos ali atirando lá de cima, e tu tá aqui embaixo, tendo que desviar. Tu concorda que as áreas em escuro do background são inúteis para seu gameplay?
Por exemplo, tu tá jogando Super Mario. A área do background, lá o fundo que tem umas montanhas, uns mapinha ali, que não interage nada com o jogo. Eles são úteis? Não. É como você mostra pra IA que é inútil aquilo ali? Como você mostra pra um ambiente novo, pra IA, que tem coisas que são inúteis? Porque o nosso cérebro ele automaticamente foca em coisas úteis. Por exemplo, tu tá assistindo televisão. Tá assistindo celular isso daqui. Tem coisas ao seu redor. No seu espaço de campo de visão dos seus olhos. Tem copo ao seu redor, tem teclado, tem um monte de coisa. Só que você não fica focando no teclado enquanto você olha pra tela. A não ser que você tenha alguma forma de é, déficit, déficit de atenção, né? Que pode gerar coisa do tipo. Mas normalmente você vai focar o seu córtex pré-frontal vai focar na tela, né? Tem. Você dormiu direito, tem motivação pra ver o que você tá fazendo. Se você estiver assistindo Naruto, por exemplo, tá focando na tela, tu não foca no caderno que tá do lado ali, no seu espaço de visão. Então, o seu foco, ele fica numa área específica. Só que você tem que falar isso pro agente de IA, o que é inútil no seu ambiente. Para a tarefa em detrimento de informações temporalmente não preditivas. E são inúteis e, portanto, completamente irrelevantes. Como que você faz para um sistema que comprova o que é relevante? Então, Deus já pôs na nossa mente, nosso cérebro, formas de computar o que é relevante ou não no nosso ambiente. Como você faz isso num sistema robótico ou no agente de IA? E outros artigos posteriores vão lidar com esse problema de forma muito mais detalhada, né? Então, é isso.